Bom dia a todos, nobres vereadores, colegas, aos colegas dessa casa aqui, os servidores, a todos que estão nos assistindo na TV Câmara, nas redes sociais também. Quero agradecer novamente, essa aqui é a minha última semana, quero agradecer a todos pela recepção de cada um de vocês aqui nessa casa. Deu para ter um gostinho de saber como é trabalhar aqui dentro. E eu parabenizo a todos vocês, porque mesmo às vezes os embates ideológicos, eu sou de direita, outro de esquerda, eu vejo que há bastante respeito aqui e eu vejo que essa legislatura aqui as pessoas estão lutando mesmo pelas comunidades. Parabéns a todos vocês. Bom, eu quero primeiramente passar um vídeo aqui mostrando um pouco da minha história no comunitarismo. Então nós temos alguns vereadores comunitaristas aqui na casa e também dou minhas congratulações a todos os comunitaristas que não ganham um centavo para poder ajudar as comunidades, mas estão lá abaixo de chuva, abaixo de sol e conquistando bastante coisa. Eu sempre digo, às vezes uma lâmpada, as pessoas não têm noção que é um presidente de bairro ou um líder que está ali cobrando, e às vezes não é uma vez. É como se fosse uma procissão, né? A gente vai, volta, cobra, abre protocolo. Então eu quero passar um pouco aqui, um pouco do nosso trabalho durante esses quase 30 anos de liderança comunitária na Zona Norte. Nós aqui na chuva, ó, fazendo baixo-assinado aqui, ó, pra Rua das Torres, aqui pra ser o calçamento, ó. É nós na luta aqui, ó. Nós, comunidade. Valeu, gurizada. O descaso com o prédio público tem revoltado moradores da Zona Norte de Caxias. É que há 4 anos, um quartel do Corpo de Bombeiros que funcionava na região foi desativado. O espaço ficou menos de 5 anos em funcionamento. Os bombeiros alegam falta de gente, o que não é novidade nenhuma, né? Mas a comunidade da região está se mobilizando em busca da reabertura do serviço. O quartel fica às margens da RS 453, no bairro Pôr do Sol. Foi inaugurado em junho de 2011 para atender 32 bairros e loteamentos da Zona Norte de Caxias do Sul, mas funcionou somente até março de 2016. Desde que foi desocupado, o prédio, que custou R$500 mil, está desse jeito. É alvo de vandalismo e está depredado. Depois de tanto tempo fechado, o prédio está com cara de abandono mesmo. Olha aí, tem um monte de vidro quebrado, mato crescendo ao redor. Para tentar reabrir, os moradores aqui da Zona Norte da cidade estão mobilizados. Eles estão fazendo um abaixo-assinado virtual para pedir que o quartel seja reaberto. Até agora já conseguiram quase 3.000 assinaturas e o objetivo é alcançar 5.000. Depois devem entregar a reivindicação ao governo do estado. São quase 100 mil pessoas que moram aí, né? Pelas pesquisas que a gente fez, mais ou menos 30% dos incêndios que acontecem na cidade são na região norte. Então é muito importante, de suma importância, essa reabertura desse quartel dos bombeiros da Zona Norte, sim. Bolachinha recheada. Bom, aí é um pouco do que a gente fez durante os 30 anos, né? Então, a gente está à frente de diversos projetos há um tempo já. E o meu projeto, o chefe mesmo ali, é o projeto Óleo Parceiro Biorentável, né? Que eu estava olhando os nossos dados ali em março de 2020, a gente registrou ele.
E aí hoje nós estamos em 75 condomínios e 10 escolas de Caxias do Sul. Hoje a gente conseguiu fazer com que 65 milhões e 500 mil litros de água fossem preservados, né? Porque 1 litro de óleo acaba poluindo 25 mil litros de água. Então, é um grande projeto. A gente não fica com nenhum centavo dele. Esse dinheiro a gente pega uma empresa que vai nos locais, a gente vai lá dar a palestra, mostra a importância do descarte correto do óleo de cozinha. A empresa vai lá, compra esse óleo e deixa o dinheiro destinado aos condomínios, às escolas, e eles fazem o que eles querem com o dinheiro. Tua parte, Rafael, meu xará. No seu último slide ele falava sobre a ACD, né? É só uma parte. Eu todos os anos, se tem algo que eu não fico dando dinheiro aí para qualquer um, né? Mas para uma instituição que eu sempre dou quando tem o Teleton, eu ajudo, né? Porque eu já precisei para pessoas que vieram até meu gabinete, liguei para a ACD e as pessoas foram atendidas em Porto Alegre, né? Um atendimento maravilhoso. Então, conta comigo para essa luta. Mas talvez muitos dos colegas vereadores aqui não sabem da história, né? E quem está nos acompanhando, eu posso dizer que o senhor tem como marca de não aceitar injustiças. O senhor foi cargo de confiança no governo do prefeito Daniel Guerra, e uma das injustiças foi que sugeriram para o senhor botar na lista negra as lideranças comunitárias que fossem contrárias ao governo, né? Então, tinha o irmão do prefeito, o vereador, na época, disse que tinha que botar na lista negra todas as pessoas, lideranças comunitárias, vereadores, que não fossem favoráveis ao governo. O senhor me mostrou o áudio, eu digo, isso aqui não pode passar impune. Primeiro, né, a gente segregar quem é contrário, a gente vive uma democracia e outras lideranças. E a principal liderança comunitária na época era o seu Marciano, um dos bairros mais periféricos, mais discriminados na história de Caxias, né, recente, que é o bairro Canyon, com pouca infraestrutura ainda. E aí, então, naquela época, eu tive acesso ao áudio e nós caçamos por 2 mandatos, eu fui o autor, e nós caçamos por 2 mandatos o mandato do vereador Francisco Guerra na época, né? Então, uma marca que tem no senhor é não aceitar as injustiças, e principalmente para as lideranças comunitárias. Obrigado pela parte. Uma parte, senhor vereador. Uma parte, Zé D'Ambrosio. Caleb, pode falar, Caio. Vereador Rafinha Abado, apenas dar os meus cumprimentos ao senhor, não quero tomar o seu tempo, até para o vereador Zé D'Ambrosio também fazer a parte, mas lhe dizer que a sua trajetória aí comprova, né, por que o senhor está aqui esse período, inclusive, e a suplência é uma ótima oportunidade, né, para nós mostrarmos o trabalho, mostrarmos a que viemos de fato representar, tanto o senhor, como também o vereador Bizi e tantos outros que estão aqui e vieram, né, e ficarão aqui também nessa Câmara. Então, meus parabéns, sucesso ao senhor. E aqui está a prova, né, que é possível ser alguém de direita e ser comunitarista também, que às vezes existe até um preconceito, né, que alguém de direita é alguém elitizado, que não conhece pobreza, não conhece periferia. Eu nasci e me criei mais da metade da minha vida em uma invasão. Então, eu sei muito bem o que é a pobreza, né? Não me tornei rico, estou longe disso, inclusive, mas a gente sabe o que é a vida comunitarista e isso não nos anula da nossa posição política, né? Então, parabéns ao senhor e muito sucesso aí na sua caminhada. Obrigado. Sua parte, vereador Zé D'Ambrosio. Eu quero parabenizar Vossa Excelência porque o Ecoponto também pode ser um parceiro seu nessa coleta de óleo, enfim. É um belo projeto. Óleo de cozinha, cada 1 litro de óleo pode poluir 1 milhão de litros d'água, então o seu trabalho com a natureza, com a vida é muito importante. Que bom, mais um da Zona Norte, somando, ajudando, é o velho ditado, quanto mais foice, mais roçado, né? Então eu desejo muito sucesso na sua caminhada e que Essa é uma declaração de líder. o senhor esteja permanente nesta casa. Parabéns pelo belo projeto do Ecoponto, do óleo de cozinha, e com certeza isso faz muito bem para a sociedade e para a natureza. No momento oportuno, segue em declaração de líder, vereador Rafinha Abado, pela bancada do PL. Ad hoc de secretário, vereador Cláudio Libardi. Muito obrigado, Caleb, Zé D'Ambrosio.
E é verdade mesmo, a gente como comunitarista, a gente está todo dia ali pisando no barro, como a gente diz, né? Então a gente conhece como são os bairros. Me solidarizo também a Tibisi, né, pelo que aconteceu ali. Eu não vi a rede social, mas eu fiquei sabendo hoje, tá? E eu como evangélico, né, adorador do meu Senhor Jesus Cristo, cada um tem sua religião e nós somos todos irmãos e a gente tem que andar todos no mesmo caminho, né? Então, assim, continuando... então, eu tenho esse carro-chefe, que é o óleo parceiro biorentável, então, que a gente já conseguiu ajudar o meio ambiente, né? Tem a ACD Caxias do Sul, que lá em 2020 também, como o Rafa Bueno falou, o vereador Rafael Bueno falou, estou nessa luta, como eu tenho um filho especial, a gente sabe que a gente passa no dia a dia. Hoje nós temos o Bloco 70, que é um atendimento muito bom para as crianças. Uma parte, ali. vereador. Mas a gente precisa de um atendimento unificado, né? Que os pais não precisam estar se deslocando para um lado para o outro, porque é muito difícil. Hoje meu filho está com 1 metro e pouco de altura, 10 anos, é pesado, e para ir, eu ainda tenho, eu e minha esposa, mas a maioria das mulheres, conheço muitas mulheres que são só elas que cuidam das crianças, e isso é, né, inadmissível, né? Muitos pais veem que vão ter um filho especial e acabam indo embora, né? Então, quem pediu a parte? Pode falar, vereadora. Tu, pode falar. Obrigado pela gentileza, vereador Rafinha Abado. Eu quero lhe cumprimentar pela pauta trazida aqui na casa. Também dizer que esse tempo, né, que a gente tem passado junto aqui foi muito bom. Foi uma experiência legal. Desejo sucesso na sua caminhada, na sua carreira pública, política, né? E nas defesas, né, das suas pautas. Obrigado. Seria isso, vereador. Muito obrigado. Sua parte, vereadora. Eu queria, primeiramente, lhe parabenizar pelo seu trabalho. E a gente sabe muito bem a dificuldade que é fazer algo na comunidade. Mas a pessoa que está na comunidade, que é comunitarista, é que sabe o que a comunidade precisa. Então, lhe dar os parabéns e que tu continues. Né, que esse seja o início de uma grande caminhada, que tu esteja aqui conosco várias outras vezes e que tu continue fazendo a diferença na tua comunidade. E estamos juntos naquilo que tu precisares. Uma parte, vereador. Pode ir, parte dele. Vereador Rafinha, lhe parabenizar não só por estar nessa casa, né, mas por estar presente na comunidade da Zona Norte há tanto tempo, auxiliando tantas pessoas através do movimento comunitário. A gente sabe como é difícil participar, independente de estar em cargo ou não, estar lá atendendo as demandas, não importa se está chovendo, se está frio, se é de noite, se é de manhã. Então, a gente sabe bem a realidade do movimento comunitário. E lhe parabenizar pelo seu trabalho de movimento comunitário e por estar aqui hoje. Até vi ontem na distribuição da CCJ, tem projeto já inscrito pelo senhor, né, protocolado pelo senhor. Então, lhe parabenizar por esse período na Câmara e que tenhamos outros momentos contigo aqui na Câmara. Parabéns. Muito obrigado. Sua parte, vereador Libardi. Vereador Rafinha Abado, eu acredito que o senhor tenha incorporado o nosso espírito nesse período que o senhor esteve aqui. Nós podemos ter diversas divergências e essas divergências, elas muitas vezes são na aparência, outras tantas na essência, mas o que nós comungamos universalmente é o respeito. Eu respeito o senhor por estar aqui, respeito todos os vereadores. A gente tem debates significativos no último período acerca da concepção que nós temos de sociedade. Porque a gente pode divergir e que maravilha poder divergir, que bom receber o senhor aqui com um ponto de vista diferente. Então, parabenizar o senhor e com certeza vamos nos reencontrar nesses próximos 4 anos. Tenho certeza que o senhor, em razão de ser o primeiro suplente de uma bancada tão grande como é a bancada do PL, tende a retornar e tenho o respeito meu, da minha colega vereadora Andressa, e tenho certeza que tenho o respeito de toda a nossa bancada de esquerda. Parabéns pelo seu trabalho, vereador. Muito obrigado. Sua parte, vereador Luiz. Obrigado, Rafinha. Parabéns pela sua história, pelo seu trajeto, né? Eu gostaria de mencionar como é incrível a gente conhecer as histórias, né, dos nossos colegas que aqui presentes estão e fazer um convite para o senhor. Tá? A partir de amanhã, na parte da tarde, eu vou receber uma visita onde eu vou conhecer um produto chamado que é lã de plástico.
tá? Ela faz o filtro do óleo grosso, do óleo fino. Então, nossa cidade ainda não tem essa implementação. De repente, a gente pode ser um protagonista nessa história. Em São Paulo, eles estão fazendo essa adaptação e, de repente, também, o meu convite te estendo para o senhor estar presente, também tomando ciência sobre essa pauta importante. Com certeza, pode contar comigo. Vereador, parabéns pelo seu trabalho. Que Deus o ilumine, muita saúde e prosperidade. E com a sua família também. Eu sei que o senhor é bastante ativo, principalmente nas reuniões do Conselho. Também um grande defensor, né, dessa causa nobre, que é também ali que envolve a Comissão de Acessibilidade. Acho que é um trabalho em conjunto. E que, claro, o senhor possa voltar outras vezes. E, quem sabe, no futuro, né, ser um vereador definitivo aqui dentro. Porque todos nós temos sonhos futuros. E eu não pretendo ser vereador sempre. Quero voos maiores. E espero que o senhor também consiga todos os seus sonhos, seus anseios sejam todos concretizados e realizados. E que Deus lhe abençoe. Muito obrigado, vereador. Então, para a gente terminar, encerrar aqui. Então, essa é a minha parte da liderança, algum resumo dela, né? E eu quero falar para vocês sobre a minha prestação de contas desses dias que eu estive aqui. Nesses 8 dias, hoje são 8 dias que eu estou aqui, né? Então, a gente já teve 8 reuniões ali presenciais, né? 40 vistorias a gente já fez. A gente foi para Porto Alegre e a gente já vai trazer R$300 mil em emendas para saúde e educação. O nosso deputado estadual, delegado Zucco. Quero agradecer a ele por isso. E também, como a Daiane falou, a vereadora Daiane Mello falou, ontem eu fiz meu protocolo do meu primeiro PL, né? Que seria família o pilar da vida. Como a gente está na Semana da Família, e eu tenho muito embasado isso comigo, que eu acho que a família é um dos grandes pilares da vida. Na verdade, existem 3 pilares, que é Deus, família e liberdade. Esses 3 pilares a gente não negocia e não discute. Então, é por isso que eu estou aqui, porque eu tenho certeza que foi Deus que me colocou aqui, e se Ele não quer, a gente não acaba não estando aqui, né? Então eu quero pedir para vocês passarem mais ou menos a minha prestação de contas em vídeo aí. Então, isso é um pouco do resumo que a gente trabalhou agora, esses 8 dias, né? Então, eu quero agradecer novamente a vocês, quero agradecer a alguns secretários que nos atenderam super bem, né? Que é o José Abreu, lá da habitação, também o Casagrande, o Fiuza, do trânsito, o secretário Suzin, das obras, e muitos outros ali que nos receberam muito bem. E a gente que é comunitarista, a gente precisa de obras nos nossos bairros, né? Então, eu vou falar bem rapidinho um resumo do projeto de lei ali que eu protocolei ontem, que daqui a um tempo, tomara a Deus que passe nessa casa, né? O vereador que presente subscreve apresenta o projeto de lei que visa instituir o Programa Municipal Família e Pilar da Vida com o objetivo de promover, valorizar e fortalecer os vínculos familiares. Família é a base da sustentação da sociedade e o ambiente primário de desenvolvimento humano onde se formam valores, comportamentos e vínculos essenciais para a construção de uma comunidade sólida e saudável. O Programa Municipal Família e Pilar da Vida surge como uma iniciativa para fortalecer esses laços por meio de ações educativas, sociais e de promoção de saúde, sem gerar novos
novos custos ao município, utilizando a infraestrutura, profissionais e programas já existentes. A inclusão de cursos de educação financeira é fundamental para ajudar as famílias a organizar seu orçamento, evitar o endividamento e alcançar estabilidade econômica, reduzindo o estresse e prevenindo conflitos domésticos. Uma família com saúde financeira tem mais condições de investir na educação, no lazer e no bem-estar e de todos os seus membros. Da mesma forma, a promoção de exercícios físicos, eu tenho que perder minha barriga, tá? Exercícios físicos em família contribui para a saúde física e mental, prevenindo doenças crônicas, melhorando a disposição e fortalecimento em vínculos afetivos. A prática regular de atividades físicas é reconhecida como a forma mais eficaz e econômica de manter a saúde, reforçando a ideia de que o melhor plano de saúde é exercício, por meio dos eventos como a Semana Municipal da Família, palestras e campanhas. Obrigado a todos e daqui a um tempo vamos se ver novamente, se Deus quiser. Obrigado. Parabéns pelo trabalho, vereador Rafinha Abado.